Proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, você que acompanha o GO em Foco, sou o Padre João Aurélio. Nós vamos iniciar o nosso encontro com a Palavra de Deus, nosso momento de proximidade com o Senhor. Proximidade, que é um momento de oração, de silêncio, de busca pela presença de Jesus, de modo especial, nos encontrando com a Palavra de Deus. Então eu convido você a nos acompanhar pelas redes sociais, acompanhar pelos nossos canais, fazer o seu momento de oração, fazer o seu momento de proximidade com o Senhor, meditando a Palavra. Hoje nós vamos meditar o Evangelho deste domingo, terceiro domingo da Quaresma, no desejo de conhecer um pouco mais de Jesus, do que ele tem a nos falar e daquilo que ele faz e fala, como isso pode nos ajudar. Então eu convido você a meditar o Evangelho de João, é o capítulo 2, os versículos de 13 a 25. João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que as Escrituras dizem: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo em 3 dias e eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós, nesse tempo quaresmal, vamos acompanhando a vida de Jesus, os acontecimentos e tudo aquilo que faz com que Jesus vá para a cruz. Hoje nós vemos um primeiro confronto, podemos assim dizer, um confronto que é decisivo na perseguição e na condenação de Jesus, que é o confronto com as autoridades do templo, os fariseus, os mestres, os doutores da lei. Jesus os enfrenta, Jesus realmente entra num confronto com eles. E a partir desse momento, quando Jesus expulsa os vendedores do templo, os cambistas, Jesus passa a ser mais perseguido, passa realmente a ser uma pessoa que não é bem-vinda e não é bem vista, sobretudo no meio religioso e também político-social, e por isso começa a ser perseguido, e nós conhecemos bem essa perseguição e o que ela vai acontecer, né? Como que ela vai terminar, que é a crucificação de Jesus. Aqui, deste texto, eu gostaria justamente de tirar um ponto muito simples para a nossa espiritualidade, para a nossa oração. Jesus expulsa os vendedores do templo. O templo é lugar da oração, é casa de Deus, é casa da proximidade com o Senhor. E Jesus, que vê aquilo, não concorda porque
vê que as pessoas estão fazendo do templo outra coisa, estão fazendo do templo um outro serviço, com outros interesses, e não ao interesse principal, que é o encontro com Deus, com a oração. Por isso Jesus expulsa todo mundo, briga, fica com raiva, mas chamando para uma purificação, chamando realmente para purificar aquela casa de oração, chamando para que aquele lugar fosse limpo das pretensões humanas, dos desejos humanos, para que aquele lugar fosse limpo dos interesses humanos, do poder, do dinheiro, da política e até do poder religioso. Jesus quer voltar ao templo e dar ao templo aquilo que lhe é, de fato, o seu objetivo. Quer restituir o templo aquilo que deve ser o templo na sua origem, que é o lugar do encontro com Deus. Portanto, Jesus faz uma purificação do templo. E assim, meus irmãos, Jesus também convida a cada um de nós a fazer uma purificação do nosso templo, do templo que sou eu como pessoa, do templo que é você como pessoa. Nos convida a fazer uma purificação da nossa vida, nos convida a fazer uma purificação ou limpeza de tantas coisas ruins que nós vamos trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Interesses, às vezes comportamentos desnecessários, às vezes sentimentos ruins que nós trazemos no nosso coração e uma série de coisas, uma infinidade de coisas que eu poderia citar. Mas cada um de nós que conhece a si mesmo, que olha para si, sabe aquilo que precisa ser purificado em si, sabe aquilo que precisa ser verdadeiramente limpo, jogado fora, tirado do seu interior. Por isso, uma mensagem realmente muito simples e principal deste evangelho hoje é esse desejo de Jesus de purificar o templo, para que ele seja casa de oração. Você também é o lugar de Deus, você também é templo de Deus, você também é morada de Deus e pode perceber na sua vida e tentar entender o que precisa ser purificado na sua vida, o que precisa ser limpo da sua vida para que você seja um templo mais agradável aos olhos de Deus, para que você seja um lugar de morada mais agradável ao Senhor. Por isso hoje a mensagem é justamente isso, a purificação. Purificar a minha vida de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que tem me impedido de ser uma casa, de ser um lugar, de ser um espaço de Deus. Deixo aqui meu abraço, a minha oração a cada um de vocês e convido você a continuar nos acompanhando nos nossos canais e a rezarmos juntos, meditando a palavra de Deus, nos aproximando mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana, a minha bênção e até o nosso próximo encontro.